Filho vende a casa com mãe idosa e doente, por isso ela vai morar na casa de um homem considerado perigoso, mas semanas depois seu filho volta e fica surpreso. Olá! Seja bem-vindo! Curta, se inscreva e ative as notificações. A luz pintava as paredes com tons quentes, que já haviam testemunhado tantas histórias. Aos 56 anos, Marina carregava em seu corpo o peso de uma vida de sacrifícios. Seu reflexo no espelho mostrava uma mulher que, apesar da doença degenerativa que a consumia lentamente, mantinha um olhar cheio de determinação e resiliência. Marina havia crescido em um pequeno vilarejo onde as expectativas eram baixas e os sonhos muitas vezes eram esmagados pelo peso da tradição. Aos 16 anos, um amor adolescente a levou a uma gravidez inesperada, um segredo que ela guardou no coração por toda a vida. Seus pais, rígidos e temerosos da desonra, a forçaram a dar seu primogênito para adoção, uma decisão que a marcou profundamente. A culpa e a dor a acompanharam durante anos, transformando-se nas sombras que obscureciam seus dias mais felizes. Com o tempo, Marina encontrou consolo em Rafael, um homem de mãos fortes e coração bondoso. Eles se conheceram no mercado do vilarejo, onde ele trabalhava como carpinteiro. A relação deles floresceu rapidamente, e Marina encontrou nele um companheiro que lhe oferecia compreensão e apoio. Juntos, enfrentaram as adversidades que a vida lhes lançou, mas sempre com o amor como sua âncora. A chegada de João foi um raio de luz em suas vidas. Rafael e Marina o acolheram com alegria, determinados a lhe dar o mundo. No entanto, a tragédia os atingiu quando Rafael morreu em um acidente de trabalho, deixando Marina viúva e sozinha com um filho pequeno. Foi um golpe devastador, mas Marina se recusou a sucumbir ao desespero. Com uma determinação férrea, prometeu a si mesma que criaria João para que ele se tornasse um homem de bem. Cada dia era uma luta. Marina trabalhou incansavelmente, aceitando qualquer emprego que pudesse para sustentar seu filho. Ela limpava casas, costurava por encomenda e ocasionalmente vendia doces no mercado. Suas mãos, calejadas pelo trabalho árduo, não conheciam descanso, mas ela nunca reclamava. Tudo o que fazia era por João, sua razão de ser, a quem desejava dar uma vida melhor. Apesar de seus esforços, a relação com João se tornou mais complicada com o passar dos anos. O menino que um dia olhou com admiração e amor transformou-se em um adolescente rebelde, ansioso por se afastar das restrições de seu pequeno mundo. João parecia não compreender o sacrifício de sua mãe, e seus pedidos de dinheiro eram uma constante em sua relação, pesando sobre Marina cada vez mais. Em seus momentos de solidão, Marina pensava no filho que perderá. Embora nunca tivesse compartilhado esse segredo com ninguém, sentia em seu coração a ausência daquele primeiro filho, uma peça faltando no quebra-cabeça de sua vida. Guardava a esperança de que um dia pudesse se reunir com ele, embora soubesse que as probabilidades eram escassas. A doença degenerativa que a acometia havia começado a se manifestar em seus movimentos, adicionando dor à sua já difícil existência. Ainda assim, seu espírito permanecia indomável. Ela se agarrava aos momentos simples, o aroma do café pela manhã, as visitas de sua amiga Clara e as memórias felizes com Rafael e João, quando este era criança. Assim se passavam seus dias, em um ciclo de luta e esperança. Marina sabia que a vida nem sempre era justa, mas também entendia que cada desafio a havia tornado mais forte. A dor, embora dolorosa, era uma parte intrínseca de seu ser. Em seu coração, Marina abrigava a fé de que, apesar de tudo, algum dia encontraria a paz e o amor que tanto ansiava. João perambulava pelas ruas da cidade, mergulhado em um turbilhão de preocupações. As dívidas haviam se tornado um monstro que devorava sua tranquilidade, e o peso de cada passo apressado que dava refletia seu desespero. Em sua mente, ressoavam as palavras dos credores, que já haviam perdido a paciência e exigiam pagamentos imediatos. Ele se sentia preso, sem ver uma saída. Enquanto caminhava, o telefone de João vibrou em seu bolso. Era um lembrete do aniversário de sua mãe, Marina. Um sentimento de culpa o atravessou, misturado com uma leve irritação. Sabia que tinha estado distante, absorvido em seus próprios problemas, mas também sabia que precisava enfrentar a situação com sua mãe. Decidido a resolver sua crise financeira, convenceu-se de que vender a casa era a única solução viável.
Quando chegou à porta da modesta casa de Marina, uma mistura de nostalgia e apreensão o envolveu. As lembranças de sua infância, de sua mãe trabalhando incansavelmente para lhe dar tudo o que podia, o oprimiram momentaneamente, mas ele rapidamente afastou esses pensamentos, focando sua atenção em seu objetivo. Marina abriu a porta com um sorriso cansado, mas caloroso, aliviada por ver João depois de tanto tempo. Apesar das longas ausências do filho, seu amor por ele permanecia inabalável. "João, meu querido, que alegria te ver", exclamou ela, envolvendo-o em um abraço que tentava transmitir o amor e a saudade acumulados em seu coração. O ambiente dentro da casa era acolhedor, com o doce aroma de torta de maçã enchendo o ar. Marina havia preparado a torta com cuidado, esperando que esse gesto despertasse algum senso de conexão e apreço em João. Enquanto cortavam as primeiras fatias, Marina perguntou suavemente sobre a vida do filho, evitando tocar em assuntos que pudessem gerar tensões. João, no entanto, tinha um objetivo claro em mente. Após trocar algumas trivialidades, finalmente abordou o assunto que o havia trazido ali. "Mãe, estive pensando na nossa situação e no seu bem-estar", começou, tentando suavizar o impacto de suas palavras. Marina o ouvia, percebendo um fundo preocupante no tom do filho. João respirou fundo e continuou: "Eu sei que esta casa é importante para você, mas acho que vendê-la seria a melhor solução para todos. Eu poderia te ajudar a se mudar para um lugar menor, mais fácil de administrar, e eu poderia resolver alguns problemas financeiros que surgiram." Marina sentiu o coração parar por um momento. A casa não era apenas um lugar físico, era o santuário que ela havia compartilhado com Rafael e onde havia criado João. Cada canto estava impregnado de memórias, e a ideia de vendê-la era devastadora. "João, esta casa é mais do que tijolos e cimento para mim, é o nosso lar", respondeu, tentando manter a calma. João, consciente da carga emocional que sua proposta carregava, insistiu com mais urgência: "Mãe, é apenas uma casa. Podemos encontrar outro lugar que seja mais fácil para você, e eu realmente preciso dessa ajuda agora, então, por favor, colabore comigo nisso." O silêncio que se seguiu foi pesado e carregado de emoções não expressas. Marina olhou para o filho, vendo ao mesmo tempo o menino que ele um dia foi e o homem que agora tinha à sua frente, alguém que ela mal reconhecia. Perguntou-se como haviam chegado a esse ponto, onde as palavras pareciam insuficientes para expressar a profundidade de sua decepção e tristeza. Apesar da desilusão, Marina tentou encontrar uma solução que não destruísse sua já tensa relação. "João, entendo que você está em apuros, mas, por favor, não tome decisões precipitadas. Vamos conversar com calma e procurar uma solução que não implique perder nosso lar." Mas João, com a urgência que o consumia por dentro, mal escutava. Ele já havia tomado medidas, já havia contatado possíveis compradores e precisava que Marina compreendesse a urgência de sua situação. "Já é uma decisão, mãe, não prolongue mais o assunto", disse ele, impaciente. Marina, sentindo que seu mundo desmoronava, aceitou relutantemente acompanhar João para ver uma propriedade que ele dizia ser uma boa alternativa. A promessa de um lugar melhor parecia vazia, mas seu desejo de manter a paz com o filho a levou a aceitar a proposta, mesmo que cada parte de seu ser resistisse. O restante da visita transcorreu com uma falsa normalidade, mas o vínculo entre eles havia sofrido uma rachadura. Marina continuou sorrindo, embora por dentro sentisse como o peso do amor incondicional e do sacrifício se transformava em uma amarga decepção. João, no entanto, não percebia plenamente o impacto de suas ações. Ele havia convencido sua mãe, ao menos temporariamente, e acreditava que o tempo justificaria suas decisões. Com essa ilusão, deixou a casa de Marina, sem perceber que, ao fazer isso, estava deixando para trás muito mais do que paredes e lembranças. A velha caminhonete que João dirigia serpenteava por um caminho empoeirado, afastando-se da cidade e adentrando em uma paisagem cada vez mais desolada. Marina, sentada no banco do carona, olhava pela janela com uma mistura de ansiedade e tristeza. Ela se agarrava à esperança de que a casa que iriam ver seria um lugar acolhedor e seguro, embora algo em seu interior lhe dissesse que não deveria se iludir. A viagem foi longa e silenciosa, com João concentrado na estrada e Marina perdida em seus pensamentos. Quando finalmente chegaram ao destino, um arrepio percorreu o corpo de Marina.
A aldeia diante deles era um conjunto de cabanas decrépitas, apenas uma sombra do que um dia poderia ter sido uma comunidade vibrante. João desceu da caminhonete e abriu a porta para Marina, tentando manter uma atitude positiva. Aqui é, mãe. Só será temporário até encontrarmos algo melhor, disse, tentando soar convincente. Marina assentiu lentamente, embora em seu interior lutasse contra o desejo de protestar. A casa que João havia encontrado era pouco mais que uma cabana, com janelas quebradas e o telhado inclinado, como se o próprio tempo tivesse tentado devorá-la. Ao entrar, Marina notou o ar frio e úmido que preenchia o lugar, um contraste assustador com o calor do lar que ela havia deixado para trás. O interior era sombrio e desolado, com poucos móveis cobertos de poeira. Marina observou as paredes rachadas e o chão de terra, sentindo que seu coração se apertava ante a perspectiva de chamar aquele lugar de lar. João, eu não posso ficar aqui, murmurou com a voz entrecortada. João, no entanto, estava decidido a seguir adiante com seu plano. Sei que não é o que você esperava, mas prometo que será por pouco tempo. Tenho alguns amigos que podem ajudar com os reparos, explicou, embora suas palavras soassem vazias, até para ele mesmo. Marina, compreendendo que João não mudaria de ideia, decidiu tirar o melhor da situação. Aceitou ficar na cabana, convencida de que seu amor por João e a esperança de que ele pudesse mudar eram motivos suficientes para suportar as condições adversas. Sua fé nele era mais forte que as paredes que a cercavam. Os dias seguintes foram um desafio constante. A cabana não tinha eletricidade, e Marina se esforçava para cozinhar com os poucos suprimentos que João havia deixado. A falta de água potável significava que ela precisava caminhar longas distâncias para conseguir, uma tarefa extenuante para sua frágil saúde. Cada dia era uma luta para manter sua dignidade e encontrar beleza nos pequenos momentos. As noites eram ainda mais difíceis, quando o vento frio soprava através das janelas quebradas e Marina se encolhia sob mantas finas, tentando se manter aquecida. A solidão era sua única companhia, e seus pensamentos frequentemente voltavam para sua antiga casa, para as risadas e memórias que um dia encheram seus quartos. Durante esse tempo, Marina pensava constantemente em sua amiga Clara, desejando poder contar com seu apoio, mas sabia que João havia tratado o assunto de forma que até seus amigos desconheciam seu paradeiro atual. Em sua solidão, Marina se apegava às suas lembranças, encontrando consolo na certeza de que, ao menos, suas memórias estavam a salvo do deterioro que a cercava. João, por sua vez, mal se comunicava com ela. Ele enviava algum dinheiro de vez em quando, o suficiente para sobreviver, mas insuficiente para atender a qualquer emergência ou necessidade. Marina começou a perceber que seu filho estava mais perdido do que imaginara, mas seu coração se recusava a deixar de acreditar nele. Assim, Marina passava seus dias na cabana, sobrevivendo de um dia para o outro, enfrentando o presente com coragem e o futuro com esperança. Embora as condições fossem duras e a solidão pesada, seu espírito continuava indomável, sempre buscando a luz em meio à escuridão que a cercava. O vento soprava com força, revolvendo as folhas secas no caminho, enquanto Marina se esforçava para recolher lenha. Cada dia era uma luta para manter a cabana quente e acolhedora, mas ela não se deixava vencer pelas dificuldades. Em cada pequeno triunfo, Marina encontrava motivos para seguir adiante. Um dia, enquanto se inclinava para pegar um galho particularmente grande, ouviu o som de passos se aproximando. Levantou-se rapidamente, o coração batendo com força ante a possibilidade de ser João voltando. No entanto, o que encontrou foi uma figura alta e magra, com um rosto sulcado de linhas que falavam de um passado difícil. Era Pedro, um homem de cerca de 30 anos, cujo olhar refletia uma mistura de surpresa e curiosidade ao encontrar Marina vivendo na cabana que um dia fora seu lar. Pedro havia voltado para reivindicar o que era seu, sem esperar encontrar mais ninguém ali. Desculpe a intromissão, não esperava ver alguém aqui, disse Pedro, suas palavras cheias de uma cortesia inesperada naquele ambiente hostil. Marina, embora cautelosa, sentiu uma estranha sensação de alívio ao ver alguém depois de dias de solidão. Esta é minha casa agora, mas entendo que antes era sua, respondeu Marina calmamente, sentindo a necessidade de explicar como havia chegado ali. Compartilharam algumas palavras breves, nas quais Pedro revelou que havia estado na prisão e que a propriedade fora vendida ilegalmente durante sua ausência.
Apesar da tensão inicial, algo na fragilidade de Marina tocou uma fibra sensível em Pedro. Ele observou a maneira como ela se movia, lenta e cuidadosamente, e soube que deveria ajudá-la. Havia algo em seu olhar que o lembrava de sua própria mãe, a quem não via há anos. Marina, por sua vez, percebeu em Pedro uma bondade que contrastava com sua aparência desgastada. Eu não tenho para onde ir, confessou, sentindo que podia confiar nele mais do que esperava. Estou aqui porque meu filho decidiu que era o melhor. Pedro assentiu, compreendendo mais do que Marina dizia. Não é muito, mas posso fazer com que este lugar seja mais habitável, ofereceu, surpreendendo-se ao ajudar. E assim, Pedro começou a reparar as janelas e o telhado, trazendo consigo um raio de esperança para a vida de Marina. Com cada reparo, a cabana começava a parecer menos um lugar de abandono e mais um lar provisório. Pedro trabalhava incansavelmente, utilizando as habilidades que havia aprendido antes de ser preso. Frequentemente, compartilhavam refeições simples e longas conversas, nas quais Marina lhe falava de sua vida, de João e dos tempos mais felizes que conhecera. Pedro contou a Marina sobre seu passado, sobre o incidente que o levou à prisão. Falou de como, em um momento de valentia desesperada, havia intervindo para salvar Sofia, a filha de um médico do vilarejo, durante um assalto. Embora tenha agido em legítima defesa, acabou sendo incriminado por ferir um dos assaltantes, o que o levou a perder anos de sua vida. As palavras de Pedro ressoaram em Marina, que encontrou consolo no fato de que não estava sozinha em seu sofrimento. Através de suas histórias, começaram a formar um vínculo inesperado, mas profundo. Para Pedro, Marina tornou-se uma figura materna que oferecia compreensão e apoio, enquanto para Marina, Pedro era um farol de bondade em meio à escuridão. À medida que os dias passavam, Marina percebeu que havia encontrado em Pedro não apenas um amigo, mas uma nova esperança. Sua presença enchia de gratidão, e cada pequeno gesto de gentileza lhe lembrava que ainda existia bondade no mundo, mesmo nos lugares mais improváveis. A vida na cabana continuava a ser um desafio, mas já não era tão solitária. Com Pedro ao seu lado, Marina enfrentava cada dia com renovada determinação, sabendo que, embora o caminho fosse difícil, ela não estava sozinha em sua jornada. O sol se erguia com uma luz suave e dourada, enchendo a cabana de calor, enquanto Pedro trabalhava diligentemente. Cada martelada e cada prego que fixava eram mais do que simples reparos, eram um esforço para devolver a Marina algo do conforto que ela havia perdido. Apesar das dificuldades, ambos encontraram nesses momentos um sentido renovado de propósito. Com o tempo, as melhorias que Pedro realizava transformaram a cabana. As janelas, agora vedadas, mantinham o frio fora, e o telhado, cuidadosamente reparado, protegia da chuva. Para Marina, cada pequena mudança era uma vitória que iluminava seus dias. Pedro, grato pela companhia de Marina, encontrava nela uma amiga que não tinha há anos. As longas conversas à noite, quando o mundo parecia parar, tornaram-se um ritual para ambos. Marina compartilhava com ele histórias de sua vida com Rafael, suas esperanças para João e a dor das difíceis decisões que havia tomado. Rafael era um bom homem, lembrava Marina uma noite, sua voz tingida de melancolia. Nunca deixou de me apoiar, mesmo quando as coisas ficaram difíceis. Sempre dizia que o amor era a única âncora que realmente importava. Pedro ouvia atentamente, fascinado pela força que emanava de Marina em seus relatos. Ele via refletidas em suas histórias suas próprias lutas, e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que pertencia a um lugar, mesmo que temporariamente. A relação entre eles se aprofundava, tornando-se um apoio essencial para ambos. Pedro, ao ver a resiliência de Marina, comprometeu-se a ajudá-la no que pudesse, garantindo que ela não tivesse que enfrentar a adversidade sozinha. Marina, por sua vez, encontrou em Pedro uma razão para continuar lutando, alimentando seu espírito com a bondade que ele lhe oferecia. Em seu novo papel de cuidador e confidente, Pedro se assegurava de que Marina tivesse o necessário para estar confortável. Ele a levava ao médico quando sua saúde requeria e cuidava das tarefas mais árduas. Nessas ocasiões, Marina via em Pedro o filho que sempre desejou ter ao seu lado. Apesar dos desafios, a vida na cabana se tornará algo mais suportável graças à presença de Pedro.
Juntos, enfrentavam os dias com coragem, sabendo que, embora o caminho fosse incerto, a força de sua aliança lhes dava a confiança necessária para seguir adiante. Assim, Marina e Pedro construíram um lar em meio à adversidade, encontrando em sua mútua companhia um refúgio que lhes oferecia calor e esperança, uma luz que brilhava apesar das sombras do passado. Um dia, enquanto Marina e Pedro compartilhavam uma tarde tranquila na cabana, um som familiar quebrou a calma do ambiente, o motor da caminhonete de João. O coração de Marina deu um salto ao reconhecê-lo. Havia passado tanto tempo desde a última vez que o vira que não pôde evitar um sentimento de esperança misturado com apreensão. João desceu da caminhonete com um ar de impaciência, sua expressão era uma mistura de ansiedade e determinação, sinais de alguém que vinha lutando com seus próprios demônios. Quando seus olhos pousaram em Pedro, ele se tensionou imediatamente. Não esperava encontrar sua mãe na companhia de um estranho, especialmente em um lugar tão remoto. "Quem é esse?" perguntou João, seu tom agudo e carregado de desconfiança. Marina levantou-se lentamente, tentando acalmar a tensão que já se fazia sentir no ar. "João, este é Pedro, ele tem me ajudado desde que cheguei aqui", explicou, esperando que seu filho pudesse entender a situação. João não conseguiu ocultar seu desconforto. "Ajudando você com o quê? Você não precisa de estranhos aqui, mãe. Eu vou cuidar de você", disse, com um tom que pretendia ser autoritário. Pedro manteve sua compostura, compreendendo que esta era uma conversa que Marina e João precisavam ter. "Não quero causar problemas, só estava tentando garantir que Marina estivesse bem", interveio com calma, tentando suavizar o ambiente. Apesar das palavras de Pedro, a tensão em João só aumentava. Em sua mente, a presença de Pedro representava uma ameaça ao seu controle sobre a situação. Com a pressão das dívidas ainda em sua mente, João sentia que o mundo estava escapando de suas mãos. "Já te disse que não precisamos de mais ninguém aqui", insistiu João, dando um passo em direção a Pedro, sua voz cada vez mais alterada. "Ouça, só estou tentando ajudar." "Marina merece estar bem cuidada", respondeu Pedro, mantendo a calma, mas sem recuar. Foi então que João, impulsionado pela frustração e pelo ressentimento, deu um empurrão em Pedro. O empurrão foi mais forte do que João esperava, e Pedro tropeçou para trás, batendo contra uma mesa. A situação escalou rapidamente quando Pedro se levantou, sua expressão agora também carregada de tensão. Marina, alarmada, interveio entre os dois homens. "Basta, por favor. Não há necessidade de lutar", implorou, sua voz cheia de desespero. No entanto, suas palavras pareciam perdidas no ar carregado de emoções. Pedro, ainda com a adrenalina correndo por suas veias, levantou as mãos em um gesto de paz. "Não estou aqui para brigar, João, só quero garantir que Marina esteja bem", reiterou, sua voz tentando acalmar a situação. João, respirando com dificuldade, olhou para sua mãe e depois para Pedro. A realidade de suas ações começou a se infiltrar em sua mente, e, lentamente, a fúria deu lugar à vergonha. Ele deu um passo atrás, tentando se recompor. "Desculpe, não queria que as coisas chegassem a esse ponto", murmurou, sua voz agora mais calma. Marina, com o coração ainda acelerado, aproximou-se de seu filho, colocando uma mão em seu braço. "João, sei que você está passando por muita coisa, mas esta não é a maneira de resolver", disse suavemente, buscando um entendimento apesar da tensão. João assentiu lentamente, percebendo que seu comportamento não o estava aproximando de sua mãe, mas o afastando ainda mais. Sabia que precisava mudar de rumo se queria manter qualquer tipo de relação com ela. "Está bem, mãe, vamos conversar", concordou, sua voz agora mais tranquila. Pedro, por sua vez, manteve-se em silêncio, disposto a dar-lhes o espaço necessário. Sozinho, João tentou abordar o tema que o havia levado até ali. "Mãe, ainda acho que esta não é a melhor opção para você. Encontrei outro lugar que poderia ser mais adequado", propôs, esperando que ela pudesse ver sua lógica. Marina, com uma mistura de tristeza e amor nos olhos, respondeu: "João, eu entendo suas preocupações, mas aqui estou bem. Pedro tem feito muito por mim, e sinto que este lugar, embora não seja perfeito, é onde preciso estar agora." A resposta de Marina surpreendeu João,
que não estava acostumado a vê-la tão firme em suas decisões. Ele se sentiu frustrado, não apenas pela resistência de sua mãe, mas pela presença de Pedro, que parecia ter forjado um vínculo que ele não conseguirá manter. A tensão entre os três aumentou até que João, sentindo-se derrotado, dirigiu-se à porta. Está bem, se é isso que você quer, disse, sua voz carregada de uma mistura de frustração e resignação, mas não vou desistir, mãe. Eu vou voltar. Enquanto João se afastava, Marina sentiu uma pontada de dor, mas também um raio de esperança. A visita, embora tensa, mostrou-lhe que ainda havia uma ponte que poderia ser reconstruída entre ela e seu filho. Pedro, ao retornar, aproximou-se de Marina com um olhar compreensivo. Desculpe se causei algum problema, disse, preocupado com a reação de João. Não se preocupe, Pedro. João tem seus próprios problemas, mas acredito que, com o tempo, ele entenderá, respondeu Marina, sua voz cheia de determinação e amor materno. Apesar do conflito, a visita de João reafirmou para Marina que o caminho para a reconciliação era possível, embora estivesse cheio de desafios. Com Pedro ao seu lado, ela estava decidida a encontrar uma maneira de sanar a relação com seu filho, passo a passo. O ar estava carregado de tensão desde a última visita de João. Marina sentia o peso da confrontação com seu filho e, embora tivesse conseguido manter a paz temporariamente, sabia que a situação não estava resolvida. A presença de Pedro, seu apoio constante, era um bálsamo em meio à incerteza. Algumas semanas depois, João retornou à cabana, desta vez com uma atitude mais decidida. Ele passará o tempo refletindo sobre sua relação com sua mãe, mas também sentindo a pressão de seus problemas financeiros, que não haviam feito nada além de aumentar. Ao chegar, seus passos ressoaram no chão de terra como um prelúdio da conversa que estava por vir. Marina o recebeu com um sorriso cauteloso, consciente de que, por trás da fachada de seu filho, havia um turbilhão de emoções. João entrou na cabana, seus olhos percorrendo o espaço que, embora modesto, havia sido transformado pelo trabalho de Pedro. Pedro não está aqui agora, comentou Marina, notando a forma como João olhava ao redor, quase esperando ver seu amigo ali. João assentiu, mas seu semblante mostrava uma mistura de resolução firme e preocupações não resolvidas. Mãe, tenho pensado. Preciso que você volte comigo. Este lugar não é seguro, e sei que podemos encontrar algo melhor juntos, começou, sua voz mais suave do que Marina havia antecipado. No entanto, apesar de seu tom conciliador, João não pôde evitar mencionar novamente a venda da casa, sua urgência mal contida. Marina, preparando-se para o inevitável conflito, ouviu seu filho atentamente antes de responder. João, entendo que você está preocupado, mas já te disse que aqui estou bem. Pedro e eu temos trabalhado duro para tornar este lugar habitável, e encontrei uma paz que não sentia há muito tempo, explicou, sua voz firme e cheia de convicção. A calma de Marina enfureceu João, que sentiu que seus esforços para argumentar eram inúteis. O que Pedro te prometeu? Por que você confia tanto nele? Explodiu, sua frustração finalmente vindo à tona. Marina, vendo que a situação estava saindo do controle, tentou argumentar com ele. Não se trata de promessas, João, trata-se de me sentir segura e cuidada, algo que Pedro me proporcionou quando eu mais precisava. João, esmagado pela sensação de perder o controle, deixou cair a fachada. Mãe, eu preciso do dinheiro. Você não tem ideia de como tem sido difícil para mim. Estou prestes a perder tudo, e você continua aqui, agarrada a um lugar que não te oferece nada. As palavras de João ressoaram no ar, e, por um momento, o silêncio foi absoluto. Marina, sentindo a dor de seu filho, deu um passo em direção a ele, estendendo a mão para tocar seu braço. João, eu sempre estarei aqui para você, mas não posso sacrificar o pouco que tenho por algo que não estou certa de que te ajudará a longo prazo. Nesse momento, a porta da cabana se abriu de repente, e Pedro entrou, alertado pelo alvoroço. Ele estava trabalhando do lado de fora e ouvirá os gritos. Sua entrada repentina foi um choque para João, que sentiu que seu espaço estava sendo invadido mais uma vez. João se virou para Pedro, sua fúria mal contida. O que você quer? Esta é uma conversa entre minha mãe e eu, disparou, sua voz carregada de ressentimento.
Estou aqui porque Marina é minha amiga e me preocupo com o bem-estar dela, respondeu Pedro com calma, mas com firmeza. A tensão no ar era palpável. João, com a urgência de sua situação o pressionando, aproximou-se mais de Pedro, como se sua proximidade pudesse resolver o conflito. Eu te disse para ir embora. Não preciso de mais ninguém se intrometendo na minha relação com minha mãe. Pedro, compreendendo a profundidade da dor e da frustração de João, manteve-se firme. Não estou aqui para interferir, mas também não vou deixar que você a explore. Marina merece coisa melhor. O confronto entre os dois homens foi uma mistura de palavras duras e olhares intensos, um choque de emoções que Marina desejava mediar. Basta, exclamou, sua voz cortando o ar como uma faca. Os dois, por favor, basta. A autoridade em sua voz conseguiu acalmar o ambiente por um instante. João, respirando com dificuldade, olhou para sua mãe e depois para Pedro. Sabia que precisava encontrar uma maneira de se reconciliar com a realidade, embora seu orgulho ainda o mantivesse de pé. Desculpe, mãe, murmurou finalmente João, baixando a cabeça em sinal de derrota temporária. Quero fazer o certo, mas não sei como. Marina, sentindo a dor de seu filho, aproximou-se e o abraçou. Podemos encontrar uma solução, mas precisamos trabalhar juntos. Por favor, tente entender que este é meu lar agora. O abraço de Marina foi um bálsamo para o coração ferido de João, que sentiu que talvez houvesse um caminho para a reconciliação. Embora a tensão não tenha se dissipado completamente, havia um entendimento tácito de que o amor e a paciência poderiam ser a ponte para um futuro melhor. Pedro, observando a cena, sentiu que seu lugar ali era mais importante do que havia imaginado. Sabia que, com tempo e apoio, João poderia encontrar seu caminho, e estava disposto a ajudar Marina a alcançá-lo. Juntos, enfrentavam um futuro incerto, mas com a determinação de que a família, com todas as suas complexidades, poderia ser sua maior força. Após o confronto com João, Marina sentiu que era o momento de revelar um segredo que havia guardado por muito tempo. Sabia que Pedro merecia conhecer a verdade sobre seu passado e a conexão que compartilhavam. Uma tarde, enquanto Pedro trabalhava em reparar uma das portas, Marina o chamou para a mesa. Havia uma aura de solenidade no ambiente, e Pedro, intuindo que algo importante estava por vir, sentou-se à sua frente com atenção. Pedro, há algo que preciso te contar, começou Marina, sua voz suave, mas firme. É algo que guardei por muitos anos, e acho que agora é o momento de compartilhar. Pedro assentiu, encorajando-a a continuar. Marina lhe contou sobre o filho que havia tido quando era adolescente, o bebê que fora obrigada a dar para adoção. Seus olhos se encheram de lágrimas ao recordar aquele doloroso capítulo de sua vida. Nunca deixei de pensar nele, de imaginar onde estaria e como seria sua vida, confessou Marina, seu olhar cheio de saudade. Por isso me custa tanto ver João tomar decisões que poderiam levá-lo por um mau caminho. Já perdi um filho uma vez, e não quero perder outro. Pedro, tocado pela vulnerabilidade de Marina, segurou sua mão em um gesto de apoio e compreensão. Obrigado por confiar em mim, Marina. Não consigo imaginar o que você passou, mas estou aqui para o que precisar, disse, sua voz cheia de sinceridade. Foi então que Marina mencionou a caixa que havia deixado em sua antiga casa, uma caixa que continha cartas, fotografias e um diário que documentava sua vida, seus sonhos e seus arrependimentos. Nessa caixa, há uma parte de mim que mantive oculta, e sinto que é importante que você a veja, explicou. Pedro entendeu a magnitude da tarefa que lhe estava sendo pedida. Marina queria que ele recuperasse essa caixa, que estava escondida no galpão de sua antiga casa, agora propriedade do Dr. Oliveira. Sabia que enfrentar o novo dono não seria fácil, mas estava decidido a fazê-lo por Marina. No dia seguinte, Pedro partiu para a antiga casa. Ao chegar, foi recebido pelo Dr. Oliveira, um homem de semblante sério que inicialmente se mostrou desconfiado. Pedro explicou a situação com calma, que havia vindo buscar alguns pertences pessoais de Marina. A situação tornou-se tensa quando o Dr. Oliveira inicialmente se recusou, argumentando que não podia permitir o acesso à propriedade sem provas de posse. No entanto, a aparição de Sofia, a filha do Dr. Oliveira, mudou o curso dos acontecimentos.
Sofia, ao ver Pedro, o reconheceu imediatamente como o homem que havia intervindo para protegê-la anos antes. Lembrava-se claramente dele e sabia que Pedro havia agido com valentia. Papai, ele é o Pedro, o homem que me salvou. Confie nele, interveio Sofia, sua voz cheia de gratidão e admiração. O Dr. Oliveira, impressionado pela intervenção de sua filha e pela história de Pedro, concordou em permitir que ele procurasse a caixa no galpão. Com a ajuda de Sofia, Pedro encontrou a caixa coberta de poeira e teias de aranha, mas intacta. Antes de partir, o Dr. Oliveira, visivelmente comovido, convidou Pedro para ficar para o jantar. Durante a refeição, ouviram a história de Pedro e Marina, o que comoveu profundamente os Oliveira. O Dr. Oliveira prometeu ajudar Pedro no que pudesse, agradecido pelo sacrifício que ele fizera para proteger sua filha. De volta com Marina, Pedro entregou-lhe a caixa. Juntos, a abriram, revelando o conteúdo que havia estado oculto por tanto tempo. As cartas e fotografias falavam de uma vida cheia de desafios, amor e decisões difíceis, mas o que mais chamou a atenção de Pedro foi o diário. Ao lê-lo, Pedro descobriu uma descrição de um bebê com uma marca de nascença na mão direita, uma marca que ele mesmo tinha. Marina, ao ver a reação de Pedro, compreendeu imediatamente. As lágrimas correram por seu rosto enquanto segurava a mão de Pedro, reconhecendo finalmente que ele era seu filho. A revelação foi esmagadora para ambos, mas também um alívio profundo. Depois de tantos anos de incerteza e separação, o destino havia encontrado uma maneira de reuni-los. Marina, comovida pela verdade, abraçou Pedro com todo o amor e esperança que havia guardado em seu coração durante tanto tempo. Pedro, por sua vez, sentiu que finalmente havia encontrado seu lugar no mundo. Apesar das adversidades que havia enfrentado, seu coração estava cheio de gratidão e determinação para cuidar de Marina, sabendo que o vínculo que compartilhavam era um presente inestimável. A revelação do passado ofereceu a ambos um novo começo, um caminho cheio de possibilidades e o amor incondicional que haviam buscado durante tanto tempo. O amanhecer chegou com uma luz suave que se filtrava pelas janelas recém-reparadas da cabana. Pedro e Marina haviam passado a noite em claro, conversando e chorando juntos, enquanto exploravam o conteúdo da caixa que havia estado escondida por tanto tempo. A revelação de que Pedro era seu filho perdido havia enchido o ar de uma mistura de emoções, alívio, alegria e uma sensação de cura que ambos desejavam. Pedro ainda segurava o diário em suas mãos, relendo as palavras de Marina escritas anos atrás. Cada página revelava a luta interna de uma mãe que nunca deixou de amar seu filho, apesar da distância e do tempo que os havia separado. A descrição detalhada da marca de nascença em sua mão havia confirmado a conexão que ambos sentiam, mas não podiam explicar. É incrível como o destino desempenhou seu papel para nos reunir, disse Pedro, sua voz carregada de emoção. Não sabia que uma parte da minha vida, que sempre senti incompleta, se preencheria dessa maneira. Marina o olhou com olhos cheios de amor e gratidão. Sempre soube em meu coração que algum dia te encontraria, e agora que você está aqui, sinto que minha vida está completa, respondeu, apertando a mão de Pedro com força. À medida que a notícia de sua relação se assentava, ambos começaram a planejar seu futuro juntos. Pedro prometeu a Marina que cuidaria dela, garantindo que ela tivesse tudo o que precisasse em seus últimos anos. Embora Marina soubesse que sua saúde continuava a deteriorar-se, a paz que sentia agora era suficiente para aliviar qualquer temor que pudesse ter sobre o futuro. No entanto, havia outra conversa pendente que Marina sabia que precisava ter, a reconciliação com João. Apesar dos erros de seu filho e das tensões recentes, seu coração de mãe desejava um reencontro, uma oportunidade para curar as feridas e fortalecer os laços familiares. João deve saber a verdade. Deve entender que não está sozinho neste mundo, comentou Marina a Pedro, com determinação em sua voz. Quero que vocês dois se conheçam, que se deem uma oportunidade de serem irmãos. Pedro assentiu, compreendendo a importância desse passo. Embora sua relação com João tivesse começado de maneira tumultuada, Pedro estava disposto a lhe dar uma chance de redenção. Sabia que o caminho não seria fácil, mas também entendia o poder do perdão e da oportunidade de recomeçar. Decidiram chamar João para convidá-lo para a cabana. Pedro, com sua experiência de vida, sabia que a franqueza e a honestidade seriam fundamentais para ganhar a confiança de seu irmão.
Marina, por sua vez, estava pronta para enfrentar as reações de João com paciência e amor. Na tarde em que João chegou, havia uma atmosfera de expectativa no ar. Pedro e Marina esperavam na varanda da cabana, seus corações cheios de esperança e nervosismo. Quando a caminhonete de João parou em frente à casa, Marina saiu para recebê-lo, abraçando-o com uma ternura que desarmou qualquer barreira que João pudesse ter erguido. Obrigada por vir, João, disse Marina suavemente. Há algo importante que quero te contar. João olhou para sua mãe e depois para Pedro, sua mente cheia de perguntas. O convite havia despertado sua curiosidade, mas também havia ressuscitado seus medos e inseguranças. No entanto, nos olhos de Marina havia algo inegável, e João estava disposto a ouvir. Dentro da cabana, Marina compartilhou a história de seu primeiro filho, do sacrifício que havia feito e do milagre de tê-lo encontrado em Pedro. A princípio, João ouviu com incredulidade, incapaz de processar completamente a magnitude do que estava sendo revelado. Pedro é meu irmão? Perguntou finalmente, sua voz um sussurro carregado de emoção. Sim, ele é, confirmou Marina, segurando a mão de João com ternura, e quero que vocês se conheçam, que se deem uma oportunidade de serem a família que sempre sonhei que tivessem. Conhecer esse patife? Nem pense nisso, disse ele, com um tom de fúria no rosto. É um fato, João. Esta é a verdade, e não há outra opção senão aceitá-la. Te convido a fazer isso, se realmente tiver um pouco de compaixão por mim, disse Marina, com um tom esperançoso e suave. A revelação foi um golpe emocional para João, mas também uma oportunidade de redenção. Sentiu-se sobrecarregado por um turbilhão de sentimentos, desde o arrependimento por suas ações até a possibilidade de um novo começo. Pedro, tomando a iniciativa, aproximou-se de João. Sei que não começamos com o pé direito, mas estou aqui para você. Espero que possamos trabalhar juntos e nos apoiar mutuamente, disse, estendendo a mão em sinal de paz. João, ainda assimilando tudo, olhou para Pedro e para sua mãe. Em seus olhos, viu a oportunidade de se redimir, de corrigir seus erros e de construir um futuro melhor para todos. Finalmente, aceitou a mão de Pedro, um gesto que selou o início de uma nova relação entre eles. Com o passar do tempo, a família encontrou uma nova dinâmica, uma que prometia um futuro cheio de amor, compreensão e esperança. Embora ainda houvesse alguma resistência entre os dois homens, Marina, ao ver seus filhos unidos, sabia que havia cumprido seu propósito. E, embora o caminho tivesse sido difícil, o resultado valerá cada sacrifício. Os dias se tornaram semanas, e a vida na cabana encontrou um novo ritmo, cheio de amor e descoberta. Marina, rodeada de seus dois filhos, sentia que finalmente havia encontrado a paz que tanto ansiava. No entanto, estava consciente de que sua saúde continuava a se deteriorar e sentia a necessidade de garantir que seus filhos estivessem bem quando ela já não estivesse mais presente. Uma tarde, enquanto o sol se punha no horizonte, Marina se reuniu com Pedro e João ao redor da mesa da cozinha. A luz dourada iluminava seus rostos, e Marina soube que era o momento de compartilhar seu último desejo. Vivi uma vida plena, cheia de desafios e bênçãos, começou Marina, sua voz suave, mas firme. Quero que saibam o quanto estou orgulhosa de vocês e do caminho que começaram a construir juntos. Pedro e João a olhavam atentamente, compreendendo a importância de suas palavras. Sabiam que o tempo de sua mãe era limitado, mas sua força e amor os inspiravam a seguir adiante. Há uma coisa a mais que quero fazer antes de partir, continuou Marina, olhando para Pedro. Na caixa que você recuperou, há um conjunto de joias que estão em nossa família há gerações. Quero que as use para iniciar algo bom, algo que honre nossa história e ajude os outros. Pedro assentiu, emocionado pela confiança que sua mãe depositava nele. Sabia que aquelas joias representavam mais que valor material, eram um símbolo do legado de amor e sacrifício que Marina havia construído. Prometo que as usarei sabiamente, mãe, garantiu Pedro, comovido pelo gesto de Marina. Quero que se sinta orgulhosa do que faremos com elas. Marina sorriu, satisfeita de ver a determinação nos olhos de seus filhos. Sabia que juntos, Pedro e João seriam uma força para o bem, capazes de superar qualquer obstáculo e de manter vivo seu legado. E João,
acrescentou Marina, segurando a mão de seu filho mais novo, quero que saiba que sempre acreditei em você. Não importa os erros do passado, o importante é como você decide seguir adiante. Espero que encontre em seu irmão um aliado e um amigo. João, com lágrimas nos olhos, apertou a mão de sua mãe. Obrigado, mãe. Prometo que farei o melhor que puder para honrar sua confiança em mim, respondeu com sinceridade, sentindo o peso de sua promessa. Com o último desejo de Marina em seus corações, os três se abraçaram, selando seu compromisso de cuidar um do outro e de levar adiante o legado de amor que ela havia construído. Nas semanas que se seguiram, Marina se sentiu mais tranquila e cheia de amor do que nunca. Passou seus dias rodeada de seus filhos, desfrutando de cada momento juntos e compartilhando histórias de sua vida, garantindo que Pedro e João conhecessem suas raízes e as lições que havia aprendido ao longo dos anos. Finalmente, uma manhã, Marina partiu pacificamente enquanto dormia, rodeada do calor e do amor de seus filhos. Obrigada por todo o seu amor, disse pela última vez antes de fechar os olhos. Pedro e João, embora entristecidos por sua perda, encontraram consolo em saber que sua mãe havia encontrado a paz. Em seu funeral, organizado com carinho por Pedro e João, compareceram amigos e vizinhos que haviam conhecido Marina e que haviam sido tocados por sua bondade e força. O Dr. Oliveira e Sofia também estiveram presentes, recordando como o sacrifício de Marina havia influenciado suas vidas. Pedro, fiel à sua promessa, começou a trabalhar em um projeto que usaria as joias de sua mãe para financiar uma pequena empresa dedicada a ajudar pessoas em situações difíceis, inspirado pelo amor e sacrifício de Marina. João, trabalhando ao lado de Pedro, encontrou um propósito renovado e uma oportunidade para se redimir. À medida que os dias se transformavam em meses, a memória de Marina vivia no trabalho de seus filhos, que, impulsionados por seu legado, tornaram-se exemplos de amor e resiliência em sua comunidade. A história de Marina, Pedro e João tornou-se uma fonte de inspiração para aqueles que a conheceram, lembrando a todos da importância da família, do perdão e do poder transformador do amor incondicional. Dias mais tarde, o sol matutino iluminava a cabana enquanto se sentava à mesa, seus pensamentos pesados com as decisões recentes e o legado de sua mãe. A vida sem Marina era um desafio emocional, mas o que mais pesava em sua mente era a partilha da herança das joias que sua mãe havia confiado a Pedro. Embora Marina tivesse deixado claro seu desejo de que as joias fossem usadas para um propósito nobre, João não podia evitar um sentimento de rancor. Crescerá sentindo que era o único filho e agora compartilhar seu lugar com Pedro, alguém que mal conhecia, remexia emoções complexas dentro dele. Enquanto observava Pedro trabalhando em seus planos para a empresa que ambos iriam iniciar, João sentia-se dividido. Por um lado, admirava a dedicação e a visão de Pedro, por outro, a sombra do ressentimento nublava seu julgamento. As joias eram mais do que objetos de valor, representavam o legado de Marina e o que ele percebia como reconhecimento de sua mãe para com Pedro. Uma tarde, enquanto revisavam juntos os planos para o negócio, João decidiu confrontar seus sentimentos. Pedro, quero ser honesto com você. No início, senti-me excluído quando mamãe deixou as joias para você. Senti que talvez ela não me considerasse digno de sua confiança, admitiu, sua voz carregada de vulnerabilidade. Pedro, consciente da complexidade da situação, deixou os planos de lado e olhou para João com compreensão. Entendo como você se sente, João. Foi uma surpresa para mim também, mas acho que mamãe viu algo em nós juntos. Não se trata só de mim, trata-se do que podemos fazer juntos com esse legado, respondeu Pedro, sua voz calma e sincera. João assentiu, processando as palavras de seu irmão. Sei que ela confiava em você por uma razão, e estou começando a perceber que isso é uma oportunidade, não uma competição, continuou João, suas palavras revelando um crescimento pessoal que Marina teria apreciado. Pedro sorriu, satisfeito ao ver a mudança em João. Exatamente. Isto é algo que podemos fazer juntos, um projeto que não apenas honrará mamãe, mas também nos dará a oportunidade de fazer a diferença, afirmou, estendendo a mão em sinal de solidariedade. A conversa abriu um novo capítulo em sua relação. João começou a deixar de lado seus ressentimentos e a apreciar a oportunidade de trabalhar ao lado de seu irmão. Marina, em sua sabedoria, havia visto o potencial em seus filhos, um potencial que agora estavam começando a realizar.
Com o passar dos dias, a dinâmica entre Pedro e João se transformou. João demonstrou sua maturidade ao assumir um papel ativo no desenvolvimento do negócio, trazendo ideias e trabalhando incansavelmente para garantir que o projeto refletisse os valores de sua mãe. Enquanto trabalhavam juntos, João percebeu que o caminho que Marina havia imaginado para eles era um de unidade e propósito compartilhado. Embora a jornada tivesse sido difícil, as lições aprendidas os haviam fortalecido, e o ressentimento se transformou em determinação. Um dia, enquanto revisavam o progresso do negócio, João refletiu sobre a mudança que havia experimentado. Pedro, obrigado por ser paciente comigo. Demorei para entender o que mamãe realmente desejava, mas agora vejo que este é o nosso legado, confessou, sua voz cheia de gratidão. Pedro sorriu, orgulhoso do caminho que haviam percorrido juntos. Estou feliz que você veja assim. Mamãe sempre acreditou em nós, e tenho certeza de que estaria orgulhosa do que estamos construindo, respondeu, sentindo o vínculo de irmandade se fortalecer entre eles. A cada passo que davam, o negócio crescia e começava a impactar positivamente a comunidade, proporcionando emprego e recursos para aqueles que precisavam. As joias de Marina, transformadas em capital para o negócio, tornaram-se um símbolo de esperança e renovação. Enquanto Pedro e João continuavam seu trabalho, a sombra do rancor se dissipou, substituída por uma compreensão profunda do que significava ser família. Marina havia deixado um legado que não apenas os uniu, mas também lhes deu a oportunidade de crescer e fazer a diferença juntos. Em seu caminho, João encontrou uma nova versão de si mesmo, uma que honrava o sacrifício de sua mãe e apreciava a segunda chance que a vida lhe havia oferecido. Com Pedro ao seu lado, sabia que poderiam enfrentar qualquer desafio e que, ao fazê-lo, continuariam o legado de amor e resiliência que Marina havia deixado em seus corações. Na manhã seguinte, João levantou-se cedo, como vinha fazendo desde que ele e Pedro começaram a trabalhar juntos no negócio. Cada manhã trazia consigo um sentido renovado de propósito e determinação. João havia começado a se transformar, impulsionado pelo desejo de honrar o legado de Marina e pela oportunidade de reconstruir sua relação com Pedro. Sabia que sua mãe sempre havia acreditado em sua capacidade de mudar e crescer, e agora estava decidido a provar que sua fé não havia sido em vão. O negócio que haviam iniciado juntos prosperava. Pedro e João se haviam proposto a utilizar parte dos lucros para ajudar pessoas em situações difíceis, oferecendo emprego e apoio àqueles que, como eles, precisavam de uma segunda chance. Essa missão havia se tornado o coração de sua empresa, refletindo os valores que Marina lhes havia inculcado. Um dia, enquanto revisavam as operações no escritório, Pedro observou a mudança em João e não pôde evitar expressar sua admiração. Você tem feito um ótimo trabalho, João. Tenho certeza de que mamãe estaria muito orgulhosa de você, comentou Pedro, sua voz cheia de orgulho genuíno. João sorriu, sentindo o calor do reconhecimento. Obrigado, Pedro. Não teria sido possível sem seu apoio e orientação. Estou aprendendo muito, e cada dia sinto que estamos fazendo algo realmente significativo, respondeu, com uma gratidão que emanava do mais profundo de seu ser. Enquanto o negócio continuava crescendo, João decidiu que era o momento de enfrentar os fantasmas de seu passado. Com o apoio de Pedro, comprometeu-se a quitar suas dívidas e a reconciliar-se com aqueles a quem havia magoado em seu desespero por dinheiro. Este passo não era apenas um ato de responsabilidade, mas também uma forma de se libertar do peso que carregava. A comunidade começou a notar a mudança em João. Sua transformação era evidente, não apenas em sua ética de trabalho, mas também na maneira como interagia com os outros. Ele havia se tornado um exemplo de redenção, demonstrando que era possível mudar o rumo da vida com determinação e apoio. Um dia, enquanto caminhava pelo mercado do vilarejo, João encontrou Clara, a amiga de sua mãe. Clara havia sido uma presença constante na vida de Marina, e João sabia que precisava agradecer-lhe por tudo o que havia feito. Clara, obrigado por sempre estar ao lado de minha mãe. Ela sempre falou de você com muito carinho, disse João, sua voz refletindo um apreço sincero. Clara sorriu, tocada por suas palavras. Sua mãe era uma mulher incrível, e estou feliz de ver que você encontrou seu caminho, João. Tenho certeza de que ela está muito orgulhosa de você, respondeu, seus olhos brilhando de emoção.
As palavras de Clara reafirmaram em João o desejo de continuar em seu caminho de redenção. À medida que os dias passavam, encontrou maneiras de contribuir ainda mais para a comunidade, envolvendo-se em projetos que ajudavam a melhorar a vida das pessoas. Pedro, observando a evolução de seu irmão, não pôde deixar de sentir orgulho do que haviam alcançado juntos. Havia chegado a compreender que sua mãe havia visto neles um potencial que eles mesmos não haviam reconhecido no início, e agora estavam cumprindo com esse destino. Uma tarde, enquanto caminhavam pelo campo que rodeava a cabana, João compartilhou com Pedro seu desejo de organizar um evento comunitário em homenagem a Marina. Quero fazer algo especial para recordá-la, algo que reúna todos que a conheceram e amaram, explicou João, sua voz cheia de entusiasmo. Pedro assentiu, encantado com a ideia. Isso seria maravilhoso, João. Mamãe sempre acreditou na comunidade, e tenho certeza de que ficaria encantada de ver todos reunidos em sua memória, respondeu, emocionado pela oportunidade de celebrar o legado de Marina. Juntos, começaram a planejar o evento, garantindo que fosse uma celebração do amor e da vida de Marina. Convidaram amigos, vizinhos e todos aqueles que haviam sido tocados por sua bondade e força. No dia do evento, a cabana e os campos circundantes se encheram de gente, todos reunidos para celebrar a vida de Marina. Houve música, risos e lágrimas, mas, sobretudo, houve um senso de unidade e gratidão que impregnou o ar. João, observando a cena, sentiu uma paz que não havia conhecido antes. Sabia que havia encontrado seu caminho e que, junto com Pedro, continuaria honrando o legado de sua mãe, fazendo a diferença na vida dos outros. Com cada passo que dava, João demonstrava que o amor e o perdão eram forças poderosas que podiam transformar até mesmo as situações mais difíceis. Através de sua redenção, havia encontrado um propósito e uma família, e estava decidido a continuar esse caminho de amor e serviço. O sol brilhava intensamente sobre o vilarejo, refletindo a nova etapa de prosperidade e crescimento que Pedro e João haviam alcançado juntos. O negócio que haviam estabelecido não apenas tinha sido um sucesso, mas também havia mudado vidas, trazendo esperança e oportunidade para aqueles que precisavam. Pedro e João estavam no escritório, revisando os últimos relatórios financeiros. Os números eram encorajadores, mostrando um crescimento constante que superava suas expectativas iniciais. Pedro, observando o balanço, sentiu que era o momento de falar com João sobre o futuro. João, alcançamos muito juntos, e estou muito orgulhoso do que construímos, mas acho que é hora de que você também siga seu próprio caminho, disse Pedro, sua voz cheia de entusiasmo. João olhou, um pouco confuso com o comentário. O que você quer dizer, Pedro? Perguntou, intrigado pelas palavras de seu irmão. Pedro sorriu, deslizando um envelope para João. Com os lucros que obtivemos, quero te ajudar a abrir seu próprio negócio. Sei que você tem grandes ideias, e acho que é hora de colocá-las em prática. Quero que use esse dinheiro para começar algo que realmente te apaixone. João abriu o envelope com mãos trêmulas, descobrindo uma quantia significativa de dinheiro destinada a financiar seu novo começo. A generosidade de Pedro o comoveu profundamente, e ele não pôde evitar que as lágrimas embaçassem sua visão. Pedro, não sei o que dizer. Isso é incrível. Obrigado por acreditar em mim, disse João, sua voz entrecortada pela emoção. Prometo que farei o melhor que puder para honrar mamãe e a você. Pedro, vendo-o emocionado, pôs uma mão em seu ombro. Sei que você fará, João. Você tem todo o potencial do mundo, e estou aqui para te apoiar em cada passo do caminho, respondeu, seguro do sucesso de seu irmão. Com um novo objetivo em mente, João começou a planejar seu negócio. Decidiu que queria abrir uma cafeteria no vilarejo, um lugar onde as pessoas pudessem se reunir, compartilhar histórias e desfrutar de um ambiente acolhedor. Sua visão era criar um espaço que não só oferecesse excelente café e comida, mas que também servisse como um centro comunitário. Impulsionado por sua paixão e pelo desejo de fazer as coisas bem feitas, João trabalhou incansavelmente na criação de sua cafeteria. Utilizou suas habilidades para encontrar o local perfeito, desenhar um cardápio inovador e contratar uma equipe dedicada. Cada decisão que tomava era guiada pela lembrança de sua mãe e pelo desejo de honrar seu legado de amor e serviço. No dia da inauguração da cafeteria, o vilarejo se encheu de entusiasmo.
amigos, familiares e vizinhos compareceram para apoiar João em sua nova empreitada. A atmosfera estava cheia de risos e expectativa, um reflexo do espírito positivo que João havia conseguido infundir em seu negócio. Pedro, ao ver João em seu elemento, não pôde evitar sentir uma profunda satisfação. Sabia que Marina estaria orgulhosa do que haviam alcançado juntos e do caminho que João havia decidido seguir. Enquanto João saudava os primeiros clientes, Clara se aproximou dele com um sorriso caloroso. João, este lugar é maravilhoso. Tenho certeza de que sua mãe estaria muito orgulhosa de você, disse, suas palavras cheias de apreço. João assentiu, agradecido pelo apoio de todos os presentes. Quero que este lugar seja um reflexo do que mamãe nos ensinou, um lugar de amor e comunidade, respondeu, sentindo a responsabilidade de continuar o legado de Marina. À medida que o dia avançava, a cafeteria ganhou vida com o som de conversas animadas e o aroma do café recém-feito enchendo o ar. João observou o burburinho ao seu redor, sentindo-se afortunado por ter encontrado seu propósito e por poder compartilhá-lo com os outros. Com cada cliente que atendia, cada xícara de café que servia e cada sorriso que recebia, João se comprometia a fazer de seu negócio um sucesso, não apenas econômico, mas também um pilar da comunidade. Sabia que seu caminho não teria sido possível sem o amor e o sacrifício de sua mãe, e estava decidido a honrar sua memória em tudo que fazia. À medida que o dia chegava ao fim, João e Pedro sentaram-se juntos, contemplando o sucesso da inauguração. Ambos sabiam que este era apenas o começo de uma nova aventura, uma que estaria marcada pelo amor, compromisso e o legado de Marina. Obrigado por tudo, Pedro. Não poderia ter feito isso sem você, disse João, sua voz cheia de gratidão. Sempre estarei aqui para você, irmão. Este é apenas o começo de algo grande, respondeu Pedro, sabendo que juntos poderiam alcançar qualquer coisa. O futuro era brilhante para João, que havia encontrado não só um negócio, mas um propósito. Com o apoio de Pedro e a lembrança de Marina como guia, estava pronto para enfrentar qualquer desafio e construir um legado próprio que continuasse iluminando o caminho para os outros. Na manhã seguinte, o ar estava fresco e cheio do aroma das flores silvestres enquanto João caminhava lentamente pelo caminho que conduzia ao cemitério do vilarejo. Ao seu redor, o sussurro do vento parecia um eco das lembranças que compartilhava com sua mãe. Hoje, havia decidido visitar o túmulo de Marina, um ato que havia adiado até sentir que tinha as palavras corretas. A caminhada foi uma jornada de reflexão, e cada passo o aproximava mais dos sentimentos que havia guardado dentro de si desde a partida de sua mãe. Finalmente, ao chegar à frente da lápide que levava o nome de Marina, João sentiu que o peso de suas emoções transbordava. Ajoelhou-se diante do túmulo, tocando a terra com reverência. Mãe, começou, sua voz trêmula, aqui estou. Quero te dizer tudo o que guardei em meu coração. As lembranças dos tempos difíceis que haviam compartilhado juntos, os momentos de tensão e os desentendimentos que havia tido com ela o oprimiram. As lágrimas começaram a escorrer por suas bochechas enquanto falava, sua voz entrecortada pela emoção. Perdoe-me por não ter sido o filho que você merecia no início, continuou, sua voz cheia de arrependimento. Sei que te magoei com minhas decisões e meu egoísmo, mas sempre soube que você me amava incondicionalmente. João lembrou-se das inúmeras vezes em que Marina havia sacrificado tudo por ele, das noites em que havia trabalhado incansavelmente para garantir que ele tivesse um futuro melhor. A realização de seu amor e sacrifício era agora mais clara do que nunca, e João sentiu uma profunda gratidão. Obrigada, mãe, por nunca desistir de mim, por me ensinar o que significa amar e ser amado, por me dar a oportunidade de mudar e encontrar meu caminho, disse, sua voz suavizando-se à medida que uma parte dele se libertava, deixando espaço para a paz e a compreensão. Sabia que Marina havia sido a força que o guiara para a redenção, mesmo quando ele não havia percebido. Olhando ao redor, percebeu que o legado de sua mãe não era apenas o negócio bem-sucedido que havia fundado ou as joias que ela lhe havia deixado. Era a capacidade de mudar, de amar sem reservas e de encontrar propósito em servir aos outros. Mãe, prometo que continuarei seu legado, que serei a pessoa que você sempre soube que eu poderia ser. Pedro e eu estamos fazendo coisas maravilhosas, e tudo é graças a você, assegurou, sua voz carregada de promessa. O sol começou a descer, tingindo o céu com tons dourados.
João sentiu que sua mãe estava com ele, não na terra fria, mas em seu coração, onde sempre estivera. Com um último suspiro, levantou-se e limpou as lágrimas do rosto. Eu te amo, mãe. Sempre te amarei, disse, sentindo uma paz renovada. À medida que se afastava do túmulo, João sentiu que um novo capítulo em sua vida começava, um em que o legado de Marina vivia não apenas em suas ações, mas também em seu coração. Sabia que o amor que ela havia semeado continuaria a florescer, guiando-o e apoiando-o a cada passo que desse. Enquanto o dia se desvanecia, João dirigiu-se para sua cafeteria, um símbolo de seu novo começo e o lugar onde continuaria a honrar sua mãe através de seu trabalho e dedicação. Sabia que, embora Marina não estivesse fisicamente ao seu lado, seu espírito o acompanhava, dando-lhe forças para enfrentar qualquer desafio. Com um coração cheio de gratidão e amor, João estava pronto para o futuro, certo de que, com o legado de Marina como guia, poderia alcançar qualquer coisa. Sua história de redenção e amor era um testemunho do poder do perdão e da mudança, um lembrete de que nunca é tarde para se tornar a melhor versão de si mesmo.